Bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. Estou aqui para trazer mais alguns comentários sobre a nossa leitura. Hoje eu vou falar sobre a leitura que fizemos ontem, no livro de Gênesis, capítulos de 4 a 6, ok? E vou fazer uma introdução dizendo que, por mais que pareça um pouco cansativo e a questão de leitura de genealogia bíblica, ela é muito importante porque ela traz muita revelação, traz muito significado. A leitura dela é de suma importância para a gente, ok? E tanto a genealogia quanto o significado dos nomes, porque os nomes na época bíblia, não eram escolhidos como nós escolhemos nomes hoje, porque era o nome de algum parente, ou por conta da sonoridade, ou porque tem gente que escolhe o nome de filho porque é o nome de um artista que gosta, mas na época da Bíblia, os nomes tinham fortes significados. Inclusive, alguns deles, aqui no caso de Matusalém, por exemplo, Matusalém significa quando ele morrer virá, ou quando ele se for virá, o que demonstra uma profecia a respeito do dilúvio, porque a gente lendo os versículos com atenção, a gente vai ver que ele morreu no ano em que o dilúvio aconteceu. Então o nome dele faz todo sentido no ano que ele se for virá o dilúvio, ok? E o nome de Noé também significa descanso ou aquele que vai dar descanso, que foi exatamente o que aconteceu também, que Deus viu Noé como um homem justo e o escolheu para dar continuidade à humanidade. Então ele traz esse descanso para a humanidade, ok? E uma informação também importante é que Matusalém, que era ascendente de Noé, era descendente de Abel, filho de Adão e Eva, e foi o homem que mais viveu na terra, ok? Ele teve 969 anos e no ano que começou o dilúvio, ele faleceu. Vamos para o próximo tópico. Algumas versões da Bíblia dizem no capítulo 6, versículo 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas isso não aconteceu, isso não acontece, né, irmãos? Porque Deus não se arrepende, Deus não é homem. Então, a Bíblia que está aqui na minha mão, que é a versão Nova Almeida atualizada, já diz o que está mais próximo do contexto e do significado, que é que Deus se entristeceu com o homem, que Deus não se arrependeu de ter criado o homem, Deus se entristeceu, ok? Então, se os irmãos tiverem com alguma versão que diz que Deus se arrependeu, ao invés dessa palavra arrependimento, foi tristeza, ok? Porque Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa, ok? O próximo tópico, ainda no capítulo 6, no versículo 8, é a primeira vez na Bíblia que nós vemos falar em graça. Quando Deus diz que encontrou favor aos olhos do Senhor, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, essa é a primeira vez que nós vemos falar em graça na Bíblia, ok? No capítulo 6, versículo 18, também nós temos a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia. Nós sabemos que Deus já tinha feito aliança com Adão, né, no Éden, e que agora Deus está fazendo uma aliança com Noé, de protegê-lo, a ele e a família dele, para a partir deles dar continuidade na humanidade. Mas essa é a primeira vez também que aparece a palavra aliança na Bíblia, ok? São curiosidades, mas que com certeza acrescentam bastante no nosso estudo. No capítulo 6,
versículo 17, quando Deus fala para Noé sobre o dilúvio, no 22, Noé faz conforme tudo que Deus tinha ordenado, tá? No capítulo 2, de 5 a 6, a Bíblia diz que ainda não tinha chovido na terra, que subia uma neblina que regava o solo. Então, com relação a essa questão, existem algumas linhas de pensamento. Uma delas acredita que realmente ainda não tinha chovido na terra e que Deus anunciou a Noé coisas que ainda não tinham acontecido. No caso da chuva, muito menos um dilúvio, né? E essa linha de raciocínio acredita que Noé creu em Deus, mesmo ele dizendo que aconteceriam coisas que nunca tinham acontecido, que ele, Noé mesmo, nunca teria visto. Tá bem? Não vou entrar no detalhe das outras linhas de raciocínio, é só para a gente entender essa curiosidade, ok? E também não vou me aprofundar demais, mas eu acredito que principalmente os nossos jovenzinhos possam ter dúvida com relação à questão no capítulo 6, onde diz que naquele tempo haviam gigantes, ou em algumas versões, nefilins, tá? Também existem várias interpretações a respeito de quem eram esses gigantes, ok? Alguns acreditam que eram anjos caídos, outros acreditam que eram descendentes de Sete, e outros acreditam que esses gigantes poderosos eram reis ou governantes poderosos na época, ok? Então, a Bíblia não explica claramente quem são esses gigantes ou nefilins, mas nós temos, os estudiosos têm essas três correntes de raciocínio, ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos na data de hoje. Espero ter acrescentado mais na leitura que já fizemos ontem, tá bem? E até o próximo vídeo. Tenham todos um dia muito abençoado.